Perseguida no hotel, ela agarrou um desconhecido e gritou: "É meu marido!" Mas ele era um dos homens mais ricos do país. E agora ele queria saber por que uma mulher fugia dele. Ela só queria se salvar, mas acabou casada por contrato. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. Vitória Souza encarava seu reflexo no espelho dourado do banheiro da suíte presidencial do Copacabana Palace. 28 anos, pele morena, cabelos negros presos em um coque impecável e olhos amendoados que carregavam o peso de sonhos adiados. O uniforme azul marinho com detalhes em branco denunciava sua posição. Camareira em um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro. "Vitória, já terminou aí? Temos mais 3 suítes para limpar antes do meio-dia." A voz de Dona Conceição, supervisora de limpeza há mais de 20 anos, ecoou pelo corredor. "Estou quase acabando, Dona Conceição", respondeu, voltando rapidamente à realidade. Vitória passou mais uma vez o pano sobre a bancada de mármore italiano. Ajeitou as toalhas brancas e macias e checou se os produtos de higiene estavam perfeitamente alinhados. Tudo deveria estar imaculado para os hóspedes que pagariam mais por uma noite do que ela recebia em um mês inteiro. O Copacabana Palace era um mundo à parte. Um universo de champanhe, joias caríssimas e conversas em idiomas que Vitória reconhecia, mas não compreendia. Empresários internacionais, celebridades, políticos, todos passavam por aqueles corredores, trazendo consigo histórias que ela silenciosamente colecionava. Nascida na periferia do Rio, filha de uma costureira e um motorista de ônibus, Vitória cresceu ouvindo que a educação seria seu passaporte para uma vida melhor. Acreditou nisso com fervor, formando-se em letras pela UERJ, sonhando em se tornar professora ou tradutora. Mas o Brasil real mostrou sua face mais dura quando as portas do mercado de trabalho permaneceram fechadas. "O hotel está precisando de camareiras", disse-lhe uma vizinha, após 3 meses de busca infrutífera por emprego. "Não é o que você estudou, mas paga as contas." 5 anos depois, lá estava ela, ainda limpando suítes e observando a vida dos outros acontecer. Sua formação acadêmica servia apenas para entender fragmentos de conversas em inglês, francês ou espanhol que captava enquanto trabalhava. Vitória saiu do banheiro e deu uma última olhada na suíte. A vista para o mar de Copacabana, com seu calçadão de pedras portuguesas onduladas, era de tirar o fôlego. O céu azul do Rio de Janeiro emoldurava o cenário perfeito para quem podia pagar por ele. "O que será que se sente ao acordar com essa vista todos os dias?", murmurou para si mesma. Dona Conceição apareceu à porta, interrompendo sua contemplação. "Vitória, a suíte 507 está pronta para limpeza. É a do empresário paulista, aquele que chegou ontem." "Já estou indo", respondeu, recolhendo seu carrinho de produtos de limpeza. O corredor do 5º andar, decorado com quadros de artistas brasileiros consagrados, estava silencioso naquela manhã de terça-feira. Vitória bateu suavemente na porta da suíte 507, seguindo o protocolo. "Serviço de limpeza", anunciou, aguardando alguns segundos antes de usar seu cartão-chave. Ao entrar, percebeu que o quarto estava vazio, mas com sinais claros de ocupação. Uma pasta de couro sobre a escrivaninha, um notebook fechado, roupas de grife cuidadosamente penduradas no closet. Na mesa de cabeceira, uma foto emoldurada chamou sua atenção. Um homem de aproximadamente 35 anos vestindo terno ao lado de uma mulher elegante em um evento social. "Gabriel Mendonça", leu no cartão de visita ao lado da foto. "CEO da construtora Horizonte." O nome lhe soou vagamente familiar. Talvez tivesse lido algo nos jornais que ocasionalmente folheava durante seu intervalo. Enquanto limpava o quarto, Vitória notou um envelope semi-aberto na escrivaninha. Não era de sua natureza bisbilhotar, mas um nome saltou aos seus olhos. Projeto Bahia de Guanabara.
Aquilo despertou sua memória. A construtora Horizonte estava envolvida em um controverso projeto de desenvolvimento imobiliário na região da Baía de Guanabara, que vinha gerando protestos de ambientalistas e comunidades locais. O terreno, que abrigava uma antiga vila de pescadores, seria transformado em um complexo de luxo. Então é ele o responsável, pensou Vitória, lembrando-se da manifestação que presenciara no domingo anterior, quando voltava da casa de sua mãe em Niterói. Continuou seu trabalho meticulosamente, trocando lençóis, toalhas, esvaziando lixeiras. Ao limpar o banheiro, encontrou um relógio de pulso esquecido na bancada. Pegou-o cuidadosamente. Era pesado, certamente valioso. Provavelmente custa mais que meu salário anual, refletiu, colocando-o na gaveta da pia, onde o hóspede certamente o encontraria. Terminado o serviço, Vitória seguiu para o próximo quarto. Seu turno terminaria às 3 da tarde, e ela ainda precisava passar no supermercado antes de ir para casa. O aluguel do pequeno apartamento em Botafogo consumia metade de seu salário, mas a proximidade do trabalho compensava o sacrifício. Naquela tarde, ao sair pelos fundos do hotel, Vitória cruzou com um grupo de executivos que entrava apressadamente. Homens de terno, expressões sérias, celulares nas mãos. Entre eles reconheceu o homem da foto, Gabriel Mendonça. Alto, de ombros largos, cabelos castanhos bem cortados e olhos verdes penetrantes, ele parecia mais jovem em pessoa do que na fotografia. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Vitória sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Havia algo intenso naquele olhar, uma mistura de arrogância e medo. Não teve tempo de analisar, pois logo ele desviou a atenção para o celular e ela continuou seu caminho. Aquela noite, em seu apartamento, Vitória preparou um jantar simples enquanto assistia ao noticiário local. A reportagem sobre o projeto Baía de Guanabara captou sua atenção imediatamente. A construtora Horizonte enfrenta acusações de irregularidades na obtenção de licenças ambientais para o megaprojeto, dizia a repórter. Documentos indicam possível influência indevida sobre órgãos fiscalizadores. A câmera focou em Gabriel Mendonça saindo apressadamente de um prédio, protegido por seguranças recusando-se a comentar as acusações. Então é por isso que ele está hospedado no hotel, murmurou Vitória para si mesma, fugindo dos jornalistas. Naquela noite, deitada em sua cama, Vitória não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele homem. Havia algo em seus olhos que a intrigava. Como alguém poderia parecer tão poderoso e vulnerável ao mesmo tempo? Adormeceu pensando que no dia seguinte seria apenas mais um dia de trabalho no Copacabana Palace. Mal sabia ela que sua vida estava prestes a mudar completamente. A manhã seguinte amanheceu com o céu nublado sobre a praia de Copacabana, uma raridade para o Rio de Janeiro naquela época do ano. Vitória chegou ao hotel 15 minutos antes do início de seu turno, como sempre fazia. Enquanto caminhava pelo corredor de serviço, notou uma agitação incomum entre os funcionários. "O que está acontecendo?" perguntou a Mariana, outra camareira com quem mantinha uma amizade. "Não sei ao certo", respondeu a colega em voz baixa. "Mas parece que tem gente importante hospedada. Segurança reforçada, ordens para não perturbar certos quartos. O gerente está nervoso desde cedo." Vitória assentiu, guardando seus pertences no armário designado. Vestiu o uniforme e prendeu o crachá no peito, pronta para mais um dia de trabalho. "Atenção, equipe!" Dona Conceição reuniu as camareiras para as instruções diárias. "Hoje teremos uma situação especial. O 5º e 6º andares estão reservados para um grupo empresarial importante. Trabalhem com discrição redobrada e, se possível, evitem circular por lá fora dos horários de limpeza programados." Murmúrios percorreram o grupo. Não era incomum o hotel receber pessoas importantes que exigiam privacidade, mas o tom de Dona Conceição sugeria algo diferente. "Vitória, você ficará responsável apenas pelo 4º andar hoje", continuou a supervisora. "Mariana, você vai com Cláudia para o 7º. Vitória franziu o senho, confusa. Ela normalmente cuidava do 5º andar, incluindo a suíte de Gabriel Mendonça. "Dona Conceição, e quanto à suíte 507? Eu estava encarregada dela ontem", questionou. A supervisora hesitou por um momento.
houve uma solicitação especial. Aquele andar será atendido por Jussara e Elaine hoje. Vitória assentiu, embora sentisse que havia algo estranho. Por que mudar a rotina? Pegou seu carrinho e dirigiu-se ao quarto andar, onde começou sua rotina habitual. Passava das 10 da manhã quando Vitória ouviu um barulho alto vindo do corredor principal do hotel. Parecia uma discussão acalorada. Curiosa, saiu do quarto que estava limpando e espiou pela porta de serviço. No elegante corredor do quarto andar, homens de terno escuro conversavam em tom elevado com o gerente do hotel. Suas posturas rígidas e expressões severas pareciam intimidar até mesmo o normalmente inabalável Sr. Rodrigues. Precisamos verificar todos os quartos, dizia um deles, alto e de ombros largos. Temos informações de que ele está hospedado aqui. Senhores, compreendo a urgência, mas nossos hóspedes têm direito à privacidade, respondeu o gerente, visivelmente nervoso. Se pudessem me mostrar uma autorização oficial... Não temos tempo para burocracias, interrompeu outro homem, mais baixo e de aparência mais agressiva. A menos que o hotel queira ser associado a alguém sob investigação por fraude fiscal e ambiental. Vitória sentiu um arrepio. Estariam falando de Gabriel Mendonça? As acusações que vira no noticiário pareciam ter desdobramentos mais sérios do que imaginava. O grupo seguiu pelo corredor, praticamente empurrando o gerente que tentava, em vão, manter a compostura. Vitória recuou para dentro do quarto, tentando processar o que acabara de presenciar. Decidiu terminar rapidamente seu serviço ali e seguir para o próximo quarto. Enquanto arrumava a última cama, ouviu gritos vindos do corredor. Seu coração acelerou. Algo estava errado, muito errado. Abandonando o carrinho, saiu pelo corredor de serviço e subiu para o quinto andar, preocupada com suas colegas. O quinto andar estava estranhamente silencioso. Não havia sinal de Jussara ou Elaine. Vitória caminhou cautelosamente, sentindo a tensão no ar. De repente, ouviu vozes alteradas vindo da suíte 507, o quarto de Gabriel Mendonça. Onde estão os documentos? Uma voz masculina e áspera ecoou. Sabemos que você não veio ao Rio apenas para fugir da imprensa. Vitória congelou. Deveria chamar a segurança, voltar para seu andar. Enquanto hesitava, a porta da suíte se abriu violentamente. Gabriel Mendonça saiu apressado, o rosto pálido, a camisa social parcialmente desabotoada. Atrás dele, 2 homens de terno escuro o seguiam. O tempo pareceu desacelerar. Gabriel avistou Vitória parada no corredor. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Ele se lembrava dela. Os homens se viraram na direção de seu olhar. "Ei, você, pare aí!" gritou um deles. Em um instante de puro instinto, Vitória fez a única coisa que poderia confundi-los. Avançou rapidamente em direção a Gabriel e, sem pensar 2 vezes, jogou seus braços ao redor de seu pescoço e o beijou. Foi um beijo desesperado, um ato de pura sobrevivência. Vitória sentiu o corpo de Gabriel enrijecer em surpresa, para depois relaxar e corresponder ao beijo, como se entendesse imediatamente sua intenção. "Amor, finalmente te encontrei", exclamou ela, alto o suficiente para que os homens ouvissem, separando-se do beijo. "Estava te procurando por todo o hotel. Esqueceu que temos reserva para almoçar?" Os olhos de Gabriel, de um verde intenso, fixaram-se nos dela com uma mistura de confusão e gratidão. Por um segundo, pareceu que ele não saberia como reagir. Então, para alívio de Vitória, ele sorriu e entrou no jogo. "Desculpe, querida", respondeu colocando um braço em volta de sua cintura. "Tive alguns contratempos." Virou-se para os homens. "Senhores, como podem ver, tenho compromissos com minha esposa. Continuaremos nossa conversa em outro momento." Os homens hesitaram, claramente confusos com a situação. O mais alto deu um passo à frente. "Senhor Mendonça, nosso assunto não terminou", disse em tom ameaçador. "Temos ordens para não sair do hotel sem as informações que precisamos." "E vocês as terão?", respondeu Gabriel com uma calma surpreendente. "Mas agora, se me dão licença, não quero deixar minha esposa esperando." Vitória sentiu o aperto em sua cintura se intensificar. Precisava manter a farsa convincente. "Vamos, querido", disse, puxando-o suavemente pelo braço. "Nosso motorista está esperando." Gabriel assentiu e começou a caminhar com ela em direção ao elevador.
Vitória podia sentir os olhares dos homens queimando em suas costas. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que Gabriel podia ouvi-lo. Quando as portas do elevador se fecharam, ambos soltaram o ar que não sabiam que estavam prendendo. "Quem é você?" perguntou Gabriel, soltando sua cintura e recuando um passo. "Vitória Souza, sou camareira do hotel", respondeu ela, ainda tentando controlar sua respiração. "Limpo sua suíte todos os dias." Ele a estudou por um momento, reconhecimento brilhando em seus olhos. "Sim, eu me lembro de você. Mas por que fez isso?" "Por que me ajudou?" Vitória não tinha uma resposta clara nem para si mesma. Foi puro instinto, uma reação impulsiva diante do perigo. Talvez porque ela sempre teve uma tendência a proteger os outros, mesmo à custa de sua própria segurança. "Ouvi a discussão", explicou. "Eles pareciam perigosos. Não sei o que está acontecendo, mas achei que precisava ajudar." Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que Vitória percebeu ser de nervosismo. "Você não tem ideia do que acabou de fazer", disse ele, sua voz misturando preocupação e gratidão. "Aqueles homens não são simples investidores descontentes. Eles trabalham para pessoas poderosas que querem me silenciar." O elevador chegou ao térreo. Gabriel segurou o botão para manter as portas fechadas. "Não é seguro sairmos pelo saguão principal", disse ele. "Você conhece outra saída?" Vitória assentiu. "A saída de serviço? Podemos passar pela cozinha e sair pelos fundos." "Ótimo", respondeu Gabriel. Então, para a surpresa de Vitória, ele segurou sua mão. "Não vamos nos separar. A partir de agora, você é minha esposa aos olhos deles. Se nos virem separados, vão saber que foi uma farsa." Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava fazendo? Abandonando seu trabalho para fugir com um homem que mal conhecia, envolvendo-se em algo que claramente era perigoso? Mas algo dentro dela, talvez o mesmo instinto que a fez beijá-lo, dizia que não tinha escolha. Além disso, havia algo nos olhos de Gabriel, uma sinceridade, um medo genuíno, que a convenceu de que ele não era o vilão da história. "Vamos", disse ela, apertando o botão do subsolo. "Siga-me e haja naturalmente." Enquanto o elevador descia, Vitória tentava organizar seus pensamentos. Sua vida acabara de dar uma guinada inesperada e ela não fazia ideia de para onde estava indo. Só sabia que, por enquanto, seu destino estava inexplicavelmente ligado ao daquele estranho empresário. A cozinha do Copacabana Palace fervilhava de atividade naquela hora do dia. Chefes e auxiliares moviam-se em uma coreografia sincronizada, preparando os pratos do almoço para os exigentes hóspedes. Vitória conduziu Gabriel entre as bancadas de inox, acenando discretamente para os funcionários que conhecia, como se fosse perfeitamente normal estar acompanhada de um hóspede naquela área restrita. "Bom dia, seu Jorge", cumprimentou o segurança que guardava a porta dos fundos. "Vitória, saindo mais cedo hoje?", perguntou ele, arqueando uma sobrancelha ao notar Gabriel. "Emergência familiar", explicou ela, tentando manter a voz firme. "Este é meu primo, veio me buscar." O segurança olhou desconfiado para Gabriel, que estendeu a mão em cumprimento. "Prazer em conhecê-lo. Desculpe tirar sua colega do trabalho, mas nossa tia não está bem", disse Gabriel com uma naturalidade que surpreendeu Vitória. Seu Jorge hesitou por um momento, mas então deu de ombros e abriu a porta. "Melhoras para sua tia. Avise a dona Conceição depois, Vitória." "Claro, obrigada." Eles saíram para o beco dos fundos do hotel, onde caminhões de abastecimento e carros de funcionários estavam estacionados. O sol forte do meio-dia contrastava com a tensão que Vitória sentia. "E agora?", perguntou ela, sentindo pela primeira vez o peso de sua decisão impulsiva. Gabriel olhou ao redor, alerta. "Precisamos sair daqui. Eles devem estar vigiando as entradas principais e meu carro certamente está sendo monitorado." Ele tirou o celular do bolso, franziu o senho e o desligou completamente. "Não podemos usar isso. Podem rastrear." Vitória estava cada vez mais alarmada. Quem eram aquelas pessoas? Por que perseguiam Gabriel com tanto empenho? "Há uma estação de metrô a 2 quadras daqui", sugeriu ela. "Podemos ir até lá e decidir para onde ir." Gabriel concordou, e eles começaram a caminhar rapidamente, misturando-se aos turistas e moradores locais que lotavam as calçadas de Copacabana. "Você precisa me contar o que está acontecendo",
disse Vitória, enquanto desciam as escadas da estação cardeal Arcoverde. Em que me meti? Gabriel olhou ao redor, certificando-se de que não estavam sendo seguidos antes de responder. É complicado, começou ele baixando a voz. Minha construtora, a Horizonte, está envolvida em um grande projeto na Baía de Guanabara. O problema é que descobri irregularidades graves nos estudos ambientais. Você se refere àquele empreendimento que vai desalojar a vila de pescadores? Perguntou Vitória, lembrando-se das notícias. Exatamente. Mas há mais. Muito mais. Gabriel comprou 2 bilhetes e eles passaram pelas catracas. O projeto tem apoio de pessoas poderosas, políticos empresários, gente que não quer ver seus nomes associados a nada disso. O metrô chegou e eles embarcaram, posicionando-se em um canto do vagão lotado. Descobri documentos que provam que o estudo de impacto ambiental foi forjado, continuou Gabriel falando próximo ao ouvido de Vitória. As consequências para o ecossistema da Baía seriam catastróficas. E há indícios de desvio de dinheiro público através de contratos superfaturados. E você tem esses documentos? Perguntou Vitória, começando a entender a gravidade da situação. Gabriel assentiu discretamente. Estão em um pendrive criptografado, por isso aqueles homens me perseguem. Não são apenas investidores insatisfeitos. Trabalham para pessoas que querem destruir essas provas a qualquer custo. Vitória sentiu um calafrio. De repente, seu gesto impulsivo de ajudar um estranho parecia terrivelmente irresponsável. Por que não entrega isso à polícia? Ou à imprensa? Não é tão simples. Algumas das pessoas envolvidas têm conexões na polícia. E a imprensa... Ele suspirou. Tentei contatar uma jornalista de confiança, mas ela está fora do país. Preciso ganhar tempo e garantir que essas informações cheguem às mãos certas. O metrô parou na estação Botafogo. Vitória teve uma ideia súbita. Meu apartamento fica perto daqui, disse ela. Podemos ir para lá enquanto você decide o que fazer. Gabriel a encarou surpreso. Tem certeza? Você já se arriscou demais por mim. Não quero colocá-la em mais perigo. Acho que já estou envolvida demais para voltar atrás, respondeu ela com um sorriso nervoso. Além disso, é o último lugar onde procurariam por você. O apartamento de uma camareira. Eles desembarcaram e caminharam por cerca de 10 minutos até chegarem a um prédio simples de 5 andares sem elevador. Vitória morava no 4º andar, em um apartamento pequeno, mas bem cuidado. Não é nada comparado ao Copacabana Palace, disse ela, um pouco envergonhada ao abrir a porta. O apartamento tinha uma sala conjugada com cozinha americana, um quarto e um banheiro. A decoração era simples, mas acolhedora. Livros ocupavam quase todas as superfícies disponíveis, estantes improvisadas, a mesa de centro, até o parapeito da janela. Você gosta de ler? Observou Gabriel, parecendo genuinamente interessado. Formei-me em letras, explicou Vitória, colocando a bolsa sobre o sofá. Literatura é minha paixão. E como acabou trabalhando como camareira? A pergunta poderia soar ofensiva, mas o tom de Gabriel era de curiosidade sincera. A vida nem sempre segue o roteiro que planejamos, respondeu ela, dirigindo-se à cozinha. Quer um café? Acho que precisamos conversar melhor sobre o que vamos fazer. Gabriel aceitou e sentou-se no sofá, visivelmente exausto. Vitória notou que, apesar de sua aparente calma durante a fuga, ele estava profundamente tenso. Enquanto preparava o café, Vitória tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Seu trabalho no hotel certamente estava em risco. Dona Conceição não aceitaria facilmente seu desaparecimento repentino, e agora estava abrigando um homem perseguido por pessoas poderosas. Você poderia ter ficado calada, continuado sua vida normalmente, murmurou para si mesma. Mas não, tinha que bancar a heroína. Quando voltou à sala com 2 xícaras de café, encontrou Gabriel olhando para a única foto que mantinha na estante. Ela, aos 18 anos, com os pais no dia de sua formatura no ensino médio. Sua família? Perguntou ele. Sim, meus pais. Vitória entregou-lhe uma xícara. Meu pai faleceu há 3 anos. Minha mãe ainda vive em Niterói. Gabriel assentiu, bebericando o café. Sinto muito por seu pai. E por envolvê-la nisso tudo. Você não merecia. Bem, não é como se você tivesse me forçado a beijá-lo,
disse ela, tentando aliviar o clima, mas se arrependeu imediatamente ao ver o rosto de Gabriel corar levemente. Um silêncio constrangedor pairou entre eles por alguns segundos. Então, Vitória pigarreou, o que exatamente esses documentos contêm que é tão perigoso? Gabriel colocou a xícara na mesa e inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Provas de que o estudo ambiental foi falsificado. O projeto prevê dragagem de áreas de mangue protegidas, o que destruiria completamente o ecossistema local. Além disso, há e-mails comprometedores entre executivos da construtora, meus sócios, e funcionários do órgão ambiental, combinando a aprovação em troca de propinas. E você não sabia disso antes? Gabriel suspirou profundamente. Eu deveria ter suspeitado. As aprovações vieram rápido demais. O processo todo foi atipicamente suave. Mas só descobri a verdade há 2 semanas, quando um engenheiro ambiental da empresa me procurou confidencialmente. E o que pretende fazer com essas informações? Originalmente, planejava apresentá-las ao conselho da empresa e exigir o cancelamento do projeto. Mas quando sugeri isso, comecei a receber ameaças veladas. Percebi que a corrupção ia além do que imaginava. Então vim para o Rio, supostamente para supervisionar o início das obras, mas na verdade para buscar ajuda. Vitória observou Gabriel atentamente. Havia sinceridade em suas palavras, uma genuína indignação que não parecia encenada. Por que se importa tanto? Perguntou ela. Quero dizer, você é o CEO. Poderia simplesmente ignorar tudo isso, seguir com o projeto e lucrar milhões. Gabriel a encarou, seus olhos verdes intensos e sérios. Meu pai construiu aquela empresa do zero. Ele me ensinou que negócios sem ética não valem nada. Além disso, ele hesitou por um momento. Tenho uma ligação pessoal com a Baía de Guanabara. Passei minha infância em Niterói. Aprendi a nadar naquelas águas. Você é de Niterói? Perguntou Vitória surpresa. Eu também cresci lá. Sério? Onde? São Francisco. Meus pais ainda têm uma casa lá. Eu morava em Icaraí, disse Gabriel, um pequeno sorriso nostálgico surgindo em seus lábios. Costumava pescar com meu avô perto da vila, que agora querem demolir. Vitória sentiu uma conexão inesperada com Gabriel. Não era apenas um empresário rico de São Paulo, mas alguém com raízes no mesmo lugar que ela. É uma coincidência e tanto, comentou ela. Ou talvez seja o destino, respondeu Gabriel, segurando seu olhar por um momento mais longo que o necessário. O celular de Vitória tocou quebrando o momento. Era Mariana. Oi, Mari. Sim, eu tive uma emergência. Não posso voltar hoje. Ela olhou para Gabriel enquanto falava. Sim, vou ligar para a Dona Conceição mais tarde. Obrigada por avisar. Quando desligou, Vitória parecia preocupada. O que foi? Perguntou Gabriel. Os homens que o perseguiam estão interrogando funcionários do hotel. Querem saber quem eu sou e onde moro. Gabriel levantou-se abruptamente. Precisamos sair daqui. Não vai demorar muito para descobrirem. Espere, disse Vitória, uma ideia surgindo em sua mente. Tenho um lugar para onde podemos ir. Um lugar onde ninguém nos procuraria. Onde? A casa da minha mãe em Niterói. É afastada, no alto do morro, com vista para o mar. Ela está viajando, visitando minha tia em Minas Gerais. Estaremos seguros lá, pelo menos por enquanto. Gabriel considerou a proposta por um momento e então assentiu. Parece um bom plano. Podemos pegar a barca para Niterói. É menos monitorado que os ônibus ou táxis. Vitória rapidamente reuniu algumas roupas em uma mochila, junto com produtos básicos de higiene. Enquanto fechava a mochila, uma realidade atingiu-a. Em poucas horas, sua vida tranquila e previsível havia se transformado em algo completamente diferente. Estava fugindo com um homem que mal conhecia, envolvida em uma trama que ainda não compreendia totalmente. Pronta? Perguntou Gabriel parado à porta. Vitória respirou fundo e assentiu. Pronta? Ao saírem do apartamento, ela não poderia imaginar que sua vida mudaria ainda mais drasticamente nas próximas horas. A barca para Niterói deslizava suavemente pelas águas da Baía de Guanabara. Vitória e Gabriel sentaram-se no convés externo, misturando-se aos turistas que fotografavam o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor à distância. O céu começava a tingir-se de laranja e rosa, anunciando o fim da tarde.
É irônico, não é? Comentou Gabriel, olhando para a baía. Estamos atravessando justamente o local que causou tudo isso. Vitória seguiu seu olhar. A baía, vista daquela perspectiva, era de uma beleza serena, quase mágica. Difícil imaginar que por baixo daquelas águas cintilantes havia um ecossistema frágil ameaçado pela ganância. Você realmente se importa com a preservação deste lugar, observou ela. Não era uma pergunta, mas Gabriel respondeu mesmo assim. Quando criança, meu avô me trazia para pescar aqui. Ele era biólogo marinho. Dedicou a vida a estudar e proteger a Baía de Guanabara. Gabriel sorriu com a lembrança. Foi ele quem me ensinou que riqueza verdadeira não se mede por dinheiro, mas pelo impacto positivo que deixamos no mundo. Vitória estudou o perfil de Gabriel enquanto ele falava. O vento marinho bagunçava seus cabelos castanhos, e havia uma vulnerabilidade em sua expressão que contrastava com a imagem do empresário imponente que vira no hotel. Como você acabou no ramo da construção, então? Perguntou ela. Meu pai começou a empresa construindo casas populares. Acreditava que todos mereciam um lar digno. Gabriel fez uma pausa. Quando ele adoeceu, assumiu o controle. Sob minha gestão, a empresa cresceu exponencialmente, expandindo para projetos de luxo. O lucro aumentou. Os acionistas ficaram felizes, Mas você se afastou dos valores originais, completou Vitória. Gabriel assentiu, seu olhar perdido no horizonte. Este projeto na Bahia foi um despertar para mim. Percebi que estava traindo não apenas o legado do meu pai, mas também os ensinamentos do meu avô. Ele virou-se para Vitória. Talvez isso tudo seja uma chance de redenção. A barca aproximava-se do terminal de Niterói. Os passageiros começaram a reunir seus pertences, preparando-se para desembarcar. Como chegaremos à casa da sua mãe? Perguntou Gabriel. Podemos pegar um ônibus até o bairro, depois um mototáxi para subir o morro. É o caminho mais seguro e menos rastreável. Seguiram o plano de Vitória, e 1 hora depois, um mototáxi os deixava diante de uma casa simples, mas charmosa, no alto de um morro em São Francisco. A vista era espetacular. A Baía de Guanabara em toda a sua extensão. O Rio de Janeiro ao fundo. O céu agora completamente tingido pelo crepúsculo. É incrível, murmurou Gabriel, admirando a paisagem. Vitória sorriu, sentindo uma pontada de orgulho. Aquela vista valia cada centavo do sacrifício que seus pais fizeram para manter a casa, mesmo depois que seu pai ficou desempregado durante a crise econômica. Vamos entrar, disse ela, tirando uma chave do bolso. A casa era simples e acolhedora, sala e cozinha integradas, 2 quartos pequenos, um banheiro. A decoração refletia o gosto de Dona Helena, mãe de Vitória. Plantas por toda parte, artesanato local nas paredes, uma pequena estante com livros bem cuidados. Você pode ficar no quarto que era do meu pai, disse Vitória, conduzindo Gabriel pelo corredor estreito. Eu fico no da minha mãe. O quarto tinha uma cama de solteiro, um armário antigo e uma mesinha ao lado da janela. Uma fotografia na parede mostrava um homem sorridente em um barco de pesca. Seu pai? Perguntou Gabriel. Sim, Antônio Souza. Era motorista de ônibus, mas aos finais de semana levava turistas para pescar na Bahia. Gabriel estudou a foto com interesse. Ele parece um homem feliz. Ele era, respondeu Vitória, um sorriso nostálgico nos lábios. Sempre dizia que a riqueza dele era poder voltar para casa e ver o pôr do sol mais bonito do mundo. Deixou Gabriel acomodar-se e foi para a cozinha preparar algo para comerem. Encontrou alguns legumes na geladeira e decidiu improvisar uma sopa. Enquanto cortava as cenouras, tentava processar a loucura que havia sido aquele dia. Em poucas horas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Abandonara seu emprego, beijara um desconhecido e agora estava escondida com ele na casa de sua mãe. Precisa de ajuda? A voz de Gabriel a sobressaltou. Ele havia trocado a camisa social por uma camiseta simples que Vitória pegara em seu apartamento. Um pouco apertada nele, mas infinitamente mais confortável. Você sabe cozinhar? Perguntou ela, cética. Sei o básico, respondeu ele com um sorriso tímido. Morei sozinho durante a faculdade. Então pode picar essas cebolas.
Trabalharam lado a lado em um silêncio confortável. Vitória percebeu que, apesar da situação extraordinária, havia uma estranha normalidade naquele momento, como se já tivessem feito aquilo muitas vezes antes. "Posso perguntar uma coisa?", disse Gabriel enquanto Vitória mexia a sopa no fogão. "Claro. Por que você me ajudou? No hotel. Poderia simplesmente ter me ignorado, continuado sua vida." Vitória refletiu por um momento. "Instinto, eu acho. Algo no seu olhar." Ela parou escolhendo as palavras. "Você parecia assustado, mas não culpado. Há uma diferença." "E como você reconhece essa diferença?" "Anos observando pessoas no hotel. Você aprende a ler as pessoas quando elas não sabem que estão sendo observadas." Gabriel assentiu, processando aquilo. "Bem, seja qual for o motivo, sou eternamente grato." Jantaram na pequena varanda dos fundos onde a vista da baía era ainda mais impressionante. As luzes da cidade refletiam-se na água escura, criando um espetáculo hipnotizante. "O que faremos amanhã?", perguntou Vitória, após um longo silêncio. "Preciso entrar em contato com Renata Campos, uma jornalista investigativa que conheço. Ela está voltando de uma pauta internacional amanhã. É a única pessoa em quem confio para levar essas informações a público. Como faremos isso sem ser rastreados? Tenho um e-mail anônimo que uso para situações sensíveis. Podemos usar o computador de uma LAN house." Vitória arqueou uma sobrancelha. "LAN houses ainda existem?" "Surpreendentemente, sim", respondeu Gabriel com um sorriso. "E são perfeitas para situações como a nossa. Anônimas, pagas em dinheiro, sem câmeras de segurança sofisticadas." Terminaram de comer e Vitória recolheu os pratos. Quando voltou à varanda, encontrou Gabriel olhando fixamente para a baía, perdido em pensamentos. R$1 pelos seus pensamentos", disse ela, sentando-se ao seu lado. "Estava pensando em como a vida é imprevisível", respondeu ele, sem desviar o olhar da paisagem. "Ontem eu era apenas um empresário tentando fazer a coisa certa. Hoje sou um fugitivo escondido com uma camareira que conheci esta manhã." "Ex-camareira, provavelmente", corrigiu Vitória com um suspiro. "Duvido que Dona Conceição me aceite de volta depois do meu desaparecimento dramático." Gabriel virou-se para ela, seu rosto iluminado apenas pelo brilho distante das luzes da cidade. "Sinto muito por isso. Prometo que vou compensá-la de alguma forma quando tudo isso acabar." "Não se preocupe com isso", respondeu Vitória, balançando a cabeça. "Para ser honesta, aquele emprego nunca foi meu sonho. Era apenas o que estava disponível." "E qual é o seu sonho?" A pergunta pegou Vitória de surpresa. Fazia tanto tempo que ninguém se interessava por seus sonhos que ela quase havia esquecido quais eram. "Sempre quis ser tradutora literária", respondeu finalmente. "Traduzir grandes obras para o português, torná-las acessíveis para mais pessoas." "E por que não seguiu esse caminho?" Vitória deu de ombros. "A vida aconteceu. Meu pai ficou doente durante meu último ano da faculdade. Precisávamos de dinheiro rápido, então aceitei o primeiro emprego que apareceu. Depois, bem, a inércia toma conta. Os dias viram semanas, as semanas viram meses, e de repente 5 anos se passaram." Gabriel assentiu, compreensivo. "Nunca é tarde para recomeçar, sabia? Diz o homem que está recomeçando agora", observou Vitória com um sorriso irônico. "Touché", riu Gabriel. "Então, mais sério, mas estou falando sério. Quando tudo isso acabar, você deveria dar uma chance ao seu sonho." "Talvez eu dê", respondeu Vitória, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. O silêncio caiu sobre eles novamente, mas era um silêncio confortável, como o que existe entre velhos amigos. Vitória percebeu que, apesar das circunstâncias surreais, sentia-se estranhamente à vontade com Gabriel. Havia algo genuíno nele, uma honestidade que transcendia sua posição social e riqueza. "Acho que deveríamos dormir um pouco", sugeriu ela, notando o cansaço nos olhos dele. "Amanhã será um longo dia." "Você tem razão", concordou Gabriel, levantando-se. "Boa noite, Vitória, e obrigado." "Por tudo." "Boa noite", respondeu ela, observando-o entrar na casa. Vitória permaneceu na varanda por mais alguns minutos, contemplando a baía. Sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas, e ela não fazia ideia do que o amanhã traria. Estranhamente, não sentia medo. Apenas uma excitação que não experimentava há anos,
como se finalmente tivesse despertado de um longo sono. Com esse pensamento, levantou-se e foi para seu quarto, deixando a porta entreaberta, caso Gabriel precisasse de algo durante a noite. Horas mais tarde, Vitória acordou sobressaltada. Algo a havia despertado. Um ruído, talvez. Sentou-se na cama, tentando orientar-se na escuridão. A casa estava silenciosa, exceto pelo suave murmúrio do vento nas janelas. Mesmo assim, uma sensação de inquietação a dominou. Levantou-se e caminhou silenciosamente até o quarto onde Gabriel dormia. A porta estava entreaberta. Ela espiou para dentro e viu-o sentado na beirada da cama, o rosto nas mãos. "Gabriel?", chamou suavemente. Ele ergueu o rosto surpreso. "Desculpe, te acordei?" "Não", mentiu ela entrando no quarto. "Está tudo bem?" Ele hesitou. "Apenas pesadelos. Acontece quando estou sob muita pressão." Vitória sentou-se ao lado dele na cama. "Quer conversar sobre isso?" Gabriel ficou em silêncio por um momento, então disse: "Sonhei com meu pai, que ele estava desapontado comigo por ter deixado a empresa se desviar tanto de seus valores originais." "Tenho certeza que ele entenderia", respondeu Vitória. "E ficaria orgulhoso do que você está fazendo agora para corrigir as coisas." "Espero que sim", murmurou Gabriel. Impulsivamente, Vitória pegou sua mão. A mão dele era quente e forte, envolvendo a dela completamente. "Vai dar tudo certo", disse ela, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Gabriel olhou para suas mãos unidas, então para o rosto de Vitória. No escuro, seus olhos verdes pareciam quase negros, mas não menos intensos. "Porque sinto que te conheço há anos, e não apenas um dia?", perguntou ele, sua voz pouco mais que um sussurro. Vitória sentiu seu coração acelerar. A mesma sensação inexplicável de familiaridade a dominava, desde o momento em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez no hotel. "Não sei", respondeu honestamente. "Talvez seja o medo. Dizem que situações extremas aproximam as pessoas." "Ou talvez seja algo mais", sugeriu Gabriel, seu olhar fixo no dela. O tempo pareceu suspender-se. Vitória estava consciente de cada detalhe: a respiração de Gabriel, o calor de sua mão, o leve aroma de seu perfume misturado ao cheiro familiar do quarto de seu pai. Sentia-se simultaneamente vulnerável e segura. "Deveríamos tentar dormir mais", disse finalmente, quebrando o momento. "Amanhã precisaremos estar alerta." Gabriel assentiu, relutantemente soltando sua mão. "Você tem razão. Boa noite, Vitória." "Boa noite, Gabriel." Ela levantou-se e caminhou até a porta, sentindo o olhar dele seguindo-a. Parte dela queria ficar, render-se àquela conexão inexplicável que parecia puxá-los um para o outro. Mas a parte racional sabia que precisavam manter a clareza mental. Havia muito em jogo. De volta ao seu quarto, Vitória deitou-se, mas o sono não veio facilmente. Sua mente estava repleta de pensamentos sobre Gabriel, sobre o perigo que enfrentavam, sobre o futuro incerto que os aguardava. Quando finalmente adormeceu, sonhou com a Baía, suas águas claras e profundas, guardando segredos que aguardavam para serem revelados. O aroma de café fresco preencheu a pequena casa quando Vitória acordou na manhã seguinte. Por um momento, ela ficou desorientada, confusa por estar no quarto de sua mãe. Então, as memórias do dia anterior inundaram sua mente como uma onda. O hotel, o beijo desesperado, a fuga. Gabriel. Levantou-se e caminhou até a cozinha, onde encontrou Gabriel preparando o café da manhã. Ele usava a mesma camiseta emprestada do dia anterior e havia encontrado uma frigideira onde preparava ovos mexidos. "Bom dia", disse ele com um sorriso. "Espero que não se importe. Acordei cedo e decidi me fazer útil." "Não imaginei que CEOs soubessem cozinhar", comentou Vitória, sentando-se à pequena mesa. "Cresci vendo minha mãe na cozinha. Ela dizia que todo homem deveria saber se virar sozinho." Gabriel serviu os ovos em 2 pratos. "Não é nada sofisticado, mas dá para o gasto." Comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Pela janela da cozinha, o céu azul cobalto prometia um dia quente de verão. "Qual é o plano para hoje?", perguntou Vitória finalmente. "Precisamos encontrar uma lan house para entrar em contato com Renata, a jornalista", respondeu Gabriel.
Se conseguirmos marcar um encontro com ela hoje, podemos entregar as provas e acabar com isso de uma vez. Você realmente confia nela? Com minha vida. Nos conhecemos na faculdade. Ela sempre foi incorruptível, mesmo quando ofereceram a ela posições lucrativas em grandes veículos. Preferiu se manter independente para preservar sua integridade jornalística. Vitória assentiu, apreciando a lealdade na voz de Gabriel. Há uma lan house no centro de Niterói, informou. Podemos pegar um ônibus até lá. É menos arriscado que usar táxi ou aplicativos. Terminaram o café da manhã e se prepararam para sair. Vitória emprestou a Gabriel uma camisa que pertencera a seu pai, um pouco justa nos ombros, mas menos chamativa que a camisa social cara que usara no dia anterior. Ela própria optou por uma aparência simples: jeans, camiseta e cabelos presos em um rabo de cavalo. Precisamos parecer o mais comuns possível, explicou entregando a Gabriel um boné gasto. Ninguém procura o que não se destaca. Desceram o morro a pé e pegaram um ônibus no ponto próximo à entrada da comunidade. O veículo estava lotado, perfeito para se misturarem à multidão. Vitória observava atentamente cada passageiro que entrava, alerta para qualquer comportamento suspeito. Gabriel, ao seu lado, mantinha a cabeça baixa, o boné sombreando seu rosto. No centro de Niterói, caminharam por algumas quadras até encontrarem uma lan house modesta, com computadores antigos e uma clientela composta principalmente por adolescentes jogando online. Perfeito, murmurou Gabriel. Quanto menos sofisticado, melhor. Alugaram um computador no fundo do estabelecimento, longe das janelas. Gabriel acessou um serviço de e-mail anônimo e redigiu uma mensagem para Renata. R. Precisamos nos encontrar com urgência. Tenho as provas sobre o projeto da Bahia. A situação é crítica. Responda apenas se puder me ver hoje. Local seguro. G. Enviou a mensagem e desconectou-se rapidamente. E agora? Perguntou Vitória. Agora esperamos. Ela geralmente responde rapidamente quando vê meu código de emergência. Decidiram não permanecer na lan house. Seria suspeito. Em vez disso, encontraram uma pequena padaria nas proximidades, onde podiam observar a rua enquanto tomavam um café. Como você acha que eles nos encontrariam? Perguntou Vitória, mantendo a voz baixa. Quero dizer, somos apenas 2 pessoas entre milhões no Grande Rio. Tecnologia, principalmente, respondeu Gabriel. Câmeras de segurança com reconhecimento facial, monitoramento de transações de cartão de crédito, rastreamento de celulares, e tem recursos para subornar pessoas. Motoristas de táxi, recepcionistas de hotel, seguranças. Vitória sentiu um calafrio. O mundo que Gabriel descrevia parecia saído de um filme de espionagem, não sua realidade cotidiana. Por isso desligamos nossos celulares, continuou ele, e estamos usando apenas dinheiro vivo. Após 1 hora, retornaram à lan house. Havia uma resposta de Renata. Praça São João, Niterói, 14 Estarei no banco perto do coreto. Venha sozinho. R. Gabriel mostrou a mensagem à Vitória. A praça é pública, movimentada. Bom lugar para um encontro, comentou ela. Sim, mas ainda faltam 4 horas, respondeu Gabriel, checando seu relógio. Não podemos ficar perambulando pelo centro por tanto tempo. Aumenta nossas chances de sermos reconhecidos. Vitória pensou por um momento. Conheço um lugar onde podemos esperar. É seguro e não muito longe daqui. Guiou Gabriel por algumas ruas até chegarem a uma pequena biblioteca municipal. O local era tranquilo, com poucos frequentadores, principalmente estudantes e idosos. Ninguém pensaria em procurar fugitivos em uma biblioteca, explicou Vitória com um sorriso. Instalaram-se em uma mesa nos fundos, entre estantes altas que ofereciam certa privacidade. Gabriel pegou um livro qualquer e fingiu lê-lo, enquanto Vitória realmente se perdia em um romance que encontrara. Você realmente gosta de ler, observou Gabriel após algum tempo. Livros foram meus primeiros amigos, respondeu ela, sem desviar os olhos da página. Quando você cresce com poucos recursos, eles são a forma mais barata de viajar, de conhecer outros mundos. Gabriel a observou com curiosidade, como se visse algo novo nela. Sabe o que é estranho? Disse ele. Venho ao Rio regularmente a negócios há anos. Fico sempre no Copacabana Palace. E nunca tinha notado você antes. Como é possível? Vitória fechou o livro e o encarou.
Pessoas como você raramente notam pessoas como eu. Somos parte da decoração, invisíveis. É assim que funciona. Gabriel pareceu genuinamente constrangido. Sinto muito. Isso me faz parecer um completo snob. Não é uma crítica pessoal, respondeu Vitória, suavizando o tom. É apenas como o mundo funciona. Diferentes classes sociais raramente se misturam de verdade, exceto em situações extraordinárias. Ela fez um gesto abrangendo os dois. Como esta. O silêncio caiu entre eles, contemplativo. Finalmente Gabriel falou. Acho que precisava desta experiência. Ver o mundo de outra perspectiva. Não romantize demais, advertiu Vitória. Amanhã tudo isso acaba. Você volta para sua vida de CEO e eu... Ela parou, percebendo que não sabia exatamente para onde voltaria. Você não precisa voltar a ser camareira, disse Gabriel, como se lesse seus pensamentos. Posso ajudá-la a conseguir algo na área de tradução. Não preciso de caridade, respondeu Vitória mais bruscamente do que pretendia. Não é caridade, é reconhecimento, retrucou Gabriel. Você arriscou tudo para me ajudar. O mínimo que posso fazer é retribuir. Antes que Vitória pudesse responder, um homem sentou-se à mesa deles, tão repentinamente que ambos se sobressaltaram. Não reajam. Continuem agindo normalmente, disse o homem em voz baixa. Era um senhor de aproximadamente 60 anos. Cabelos grisalhos cortados rente, ombros largos e uma postura que sugeria treinamento militar. Seus olhos escuros e alertas escaneavam constantemente o ambiente. Quem é você? Perguntou Gabriel tenso. Meu nome é Eduardo Ramos, ex-policial federal, e sei exatamente quem vocês são e por que estão fugindo. Vitória e Gabriel trocaram olhares alarmados. Como nos encontrou? Perguntou Vitória. Reconheci vocês quando entraram na Lan House, respondeu Eduardo. Estou monitorando esse tipo de estabelecimento há dias, desde que soube que Gabriel Mendonça estava no Rio com informações sensíveis. Você trabalha para eles? Perguntou Gabriel, seu corpo tenso, pronto para fugir. Eduardo balançou a cabeça. Trabalho para mim mesmo. Ou melhor, para a justiça. Fui afastado da polícia há 3 anos por investigar os mesmos homens que estão atrás de vocês. Homens poderosos que não gostam de ser incomodados. Por que deveríamos confiar em você? Questionou Vitória. Eduardo tirou discretamente do bolso um pequeno recorte de jornal dobrado e o deslizou pela mesa. Era uma matéria antiga sobre corrupção na polícia, com uma foto de Eduardo sendo escoltado para fora da delegacia. Fui o bode expiatório quando minha investigação chegou perto demais dos poderosos, explicou. Desde então, tenho trabalhado nos bastidores, coletando provas contra eles. Gabriel estudou o recorte e depois o rosto de Eduardo. O que você quer de nós? Quero ajudar. Vocês têm as provas que procurei por anos. Eduardo inclinou-se para a frente. E vocês precisam de mim. Eles já sabem que vocês estão em Niterói. Vitória sentiu o sangue gelar. Como? Câmeras de segurança da Estação das Barcas. Eles têm acesso a praticamente todo o sistema de vigilância da cidade. Estão vasculhando Niterói inteira neste momento. O encontro com Renata... Começou Gabriel. É uma armadilha, completou Eduardo. Eles interceptaram seu e-mail. A verdadeira Renata Campos ainda está em Lisboa. Só volta amanhã. Vitória observou Gabriel empalidecer. A última esperança deles acabara de se desfazer. Como sabe disso? Perguntou Gabriel. Tenho meus contatos, ex-colegas que ainda acreditam em fazer a coisa certa. Eduardo olhou ao redor mais uma vez. Não temos muito tempo. Preciso tirar vocês daqui. Para onde? Perguntou Vitória. Tenho um lugar seguro, um sítio na região serrana, perto de Nova Friburgo. Sem câmeras, sem vizinhos curiosos, sem sinal de celular. Podemos elaborar um plano adequado lá. Gabriel e Vitória trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Estavam sem opções. Se o que Eduardo dizia era verdade, a armadilha estava preparada, e eles caminhariam direto para ela. Como sabemos que não é você quem está nos atraindo para uma armadilha? Perguntou Vitória. Não sabem, respondeu Eduardo honestamente. Mas se eu quisesse entregá-los, bastaria fazer um telefonema agora mesmo. Não precisaria de elaboração. A lógica era inegável. Ainda assim, seguir um estranho para um local isolado não parecia a decisão mais sensata.
Estou com o pendrive comigo, disse Gabriel tocando o bolso da calça. Se isso é sobre as provas, posso entregá-las a você agora mesmo. Eduardo balançou a cabeça. Não é só sobre as provas. É sobre manter vocês vivos para testemunhar. Um pendrive pode ser facilmente descartado como fraudulento. Uma testemunha viva, especialmente o CEO da empresa, é muito mais poderosa. Vitória estudou o rosto de Eduardo, buscando sinais de engano. Mas tudo que viu foi uma determinação genuína, o olhar de alguém que, como Gabriel, estava buscando redenção. Tudo bem, decidiu ela finalmente. Iremos com você. Gabriel pareceu surpreso com sua decisão. Tem certeza? Não, admitiu Vitória. Mas meu instinto me diz para confiar nele. E até agora meu instinto tem se provado confiável. Eduardo assentiu, grato. Saiam um de cada vez. Encontrem-me no estacionamento atrás da biblioteca. Tenho um carro esperando. Ele se levantou e saiu calmamente, como se fosse apenas mais um frequentador da biblioteca. Você realmente confia nele? Perguntou Gabriel assim que ficaram sozinhos. Não é questão de confiar, respondeu Vitória. É questão de alternativas. Se o que ele diz sobre Renata é verdade, estamos sem saída. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos. Tudo isso é minha culpa. Eu deveria ter agido antes, quando percebi as primeiras irregularidades. Não deveria ter esperado até que se tornasse uma questão de vida ou me... Ele parou, corrigindo-se. Uma questão tão séria. Não adianta se culpar agora, respondeu Vitória tocando levemente seu braço. O importante é o que fazemos a partir daqui. Saíram separadamente, como Eduardo havia instruído. Vitória foi primeiro, caminhando calmamente até o estacionamento. Eduardo esperava ao lado de um Gol antigo, sem nada de chamativo. Entre e abaixe-se, instruiu ele. Ainda não sabemos se eles têm pessoas vigiando a área. Minutos depois, Gabriel juntou-se a eles e Eduardo deu partida no carro. Enquanto deixavam Niterói para trás, seguindo em direção à rodovia que levava à região serrana, Vitória olhou pela janela, observando a baía que se afastava. Aquelas águas que sempre fizeram parte de sua vida, agora estavam no centro de uma trama que ela jamais poderia ter imaginado. Vai levar cerca de 2 horas até chegarmos ao sítio, informou Eduardo. Tente descansar. Vocês vão precisar de energia para o que está por vir. Vitória recostou-se no banco, sentindo o cansaço mental dos últimos 2 dias pesar sobre ela. Ao seu lado, Gabriel também parecia exausto. Sem pensar, ela estendeu a mão e segurou a dele. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, como se tivessem feito isso milhares de vezes antes. Enquanto o carro serpenteava pela estrada sinuosa que subia a serra, Vitória permitiu-se fechar os olhos. O calor da mão de Gabriel na sua era reconfortante. Um lembrete de que, por mais surreal que fosse a situação, pelo menos não estava sozinha nela. O sítio de Eduardo ficava escondido entre as montanhas de Nova Friburgo, cercado por uma densa mata atlântica. Uma casa simples de 2 andares, construída com madeira e pedra, perfeita para passar despercebida na paisagem serrana. Quando chegaram, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Bem-vindos ao meu refúgio, disse Eduardo, estacionando o carro sob uma árvore frondosa. Não é luxuoso como o Copacabana Palace, mas ninguém os encontrará aqui. A casa era rústica, mas acolhedora. Móveis de madeira maciça, uma lareira de pedra na sala principal e janelas grandes que enquadravam a vista espetacular das montanhas. Nas paredes, além de algumas fotografias de paisagens, havia recortes de jornais cuidadosamente emoldurados, todos relacionados a casos de corrupção e crimes ambientais. Vocês devem estar com fome, disse Eduardo, dirigindo-se à cozinha. Vou preparar algo enquanto conversamos. Vitória e Gabriel sentaram-se à mesa de madeira, observando Eduardo movimentar-se com eficiência pela cozinha, preparando uma refeição simples com ingredientes que tirava de uma pequena despensa. Então, Eduardo, começou Gabriel, você disse que foi afastado da polícia por investigar os mesmos homens que estão atrás de nós. O que exatamente você descobriu? Eduardo suspirou enquanto cortava alguns legumes. Descobri uma rede de corrupção envolvendo políticos de alto escalão, empresários e funcionários públicos. Tudo começou com uma investigação sobre licenças ambientais fraudulentas
para projetos imobiliários em áreas protegidas. Como o projeto da Baía de Guanabara, comentou Vitória. Exatamente, confirmou Eduardo. Mas este é apenas a ponta do iceberg. A mesma rede está por trás de dezenas de projetos similares em todo o estado do Rio e possivelmente além. Por que você se importa tanto com isso? Perguntou Gabriel, estudando o ex-policial. Eduardo parou o que estava fazendo e encarou Gabriel diretamente. Cresci em uma comunidade de pescadores na Baía de Guanabara. Vi minha família perder seu sustento quando a poluição e os projetos imobiliários começaram a destruir o ecossistema local. Sua voz carregava uma intensidade que vinha claramente de uma dor pessoal. Entrei para a polícia acreditando que poderia fazer a diferença, proteger pessoas como minha família. Acabei descobrindo que o sistema está mais interessado em proteger os poderosos. Vitória sentiu uma conexão imediata com a história de Eduardo. Era a mesma injustiça que seu pai costumava denunciar quando levava turistas para pescar na Baía. O que aconteceu quando você tentou investigar? Perguntou ela. Primeiro tentaram me comprar, depois me ameaçaram. Quando nada disso funcionou, forjaram provas de que eu aceitava propinas. Fui expulso da corporação, minha reputação destruída. Eduardo voltou a cortar os legumes, agora com mais força. Mas nunca desisti. Passei os últimos 3 anos coletando evidências, construindo um caso sólido contra eles. E por que não levou essas evidências à justiça? Questionou Gabriel. Porque precisava de algo irrefutável, algo que nem mesmo os melhores advogados pudessem desmontar. Eduardo apontou para Gabriel com a faca de cozinha. E então você apareceu com as provas que faltavam para completar o quebra-cabeça. Enquanto Eduardo terminava de preparar a refeição, um ensopado de legumes com carne seca, Vitória observava Gabriel, que parecia absorver cada palavra do ex-policial, processando as implicações. Quem exatamente está por trás disso tudo? Perguntou Gabriel finalmente. O grupo é liderado por 3 homens, explicou Eduardo, servindo o ensopado em tigelas de cerâmica. Henrique Vasconcelos, dono da maior construtora do Rio, senador Paulo Menezes, que preside a Comissão de Meio Ambiente, e Roberto Almeida, diretor do órgão ambiental estadual. Eles formam o núcleo, mas há dezenas de outros envolvidos. O nome de Henrique Vasconcelos fez Vitória congelar. Ela conhecia aquele nome muito bem. Henrique Vasconcelos, repetiu, sua voz trêmula. Alto, cabelos grisalhos, cicatriz no queixo. Eduardo parou no meio do movimento, a tigela de ensopado suspensa no ar. Você o conhece? Vitória engoliu em seco. Ele costumava se hospedar no Copacabana Palace regularmente, sempre na mesma suíte, sempre exigindo a mesma camareira. Ela fez uma pausa, a realização atingindo-a como um soco. Gabriel e Eduardo trocaram olhares preocupados. O que você sabe sobre ele? Perguntou Eduardo, colocando a tigela na mesa e sentando-se. Não muito, respondeu Vitória, tentando organizar suas memórias. Ele sempre foi cortês, mas intimidador. Falava ao telefone em códigos. Recebia visitas estranhas. Uma vez ouvi uma conversa sobre limpar o terreno antes que os ambientalistas atrapalhem. Você nunca denunciou isso? Perguntou Gabriel. Para quem? A gerência do hotel? Eles não se importam com o que os hóspedes ricos fazem, desde que paguem suas contas. Vitória suspirou. Além disso, era apenas uma conversa ambígua. Poderia significar qualquer coisa. Eduardo inclinou-se para frente, seu olhar intenso. Vitória, isso muda tudo. Você é uma testemunha direta. Pode identificar pessoas, confirmar encontros, corroborar datas. Espere, interrompeu Gabriel, seu tom protetor. Isso a coloca em perigo ainda maior. Ela já está arriscando demais por minha causa. Estou nisto desde o momento em que decidi te beijar no corredor do hotel, respondeu Vitória firmemente. Se meu testemunho pode ajudar a impedir que destruam a Baía, então vou dá-lo. Eduardo assentiu, admirado com sua determinação. Seu testemunho, combinado com os documentos de Gabriel e as evidências que coletei, forma um caso praticamente irrefutável. Mas ainda precisamos sobreviver para apresentá-lo, lembrou Gabriel. E no momento, somos fugitivos perseguidos por pessoas poderosas. É por isso que precisamos de um plano, disse Eduardo.
Não podemos simplesmente entregar as provas e esperar que a justiça seja feita. Precisamos garantir que seja impossível abafar o caso. Comeram enquanto discutiam estratégias. O ensopado estava delicioso, reconfortante, após os dias tensos que haviam vivido. Vitória observava a interação entre Gabriel e Eduardo. Duas pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por um senso compartilhado de justiça. A exposição pública é nossa melhor proteção, concluiu Eduardo após longa discussão. Quanto mais pessoas souberem sobre isso, menos provável que consigam nos silenciar. Renata Campos seria perfeita para isso, disse Gabriel. Ela tem credibilidade e coragem, mas você disse que ela só volta ao Brasil amanhã. E quando ela voltar, eles estarão vigiando cada movimento dela, acrescentou Eduardo. Precisamos de outra abordagem. Foi então que Vitória teve uma ideia. E se em vez de irmos até a mídia, fizermos a mídia vir até nós? Os dois homens olharam para ela, intrigados. Como assim? Perguntou Gabriel. Pense comigo, eles estão nos caçando, certo? Acham que somos presas fáceis, desesperadas, encurraladas. E se virássemos o jogo? E se os atraíssemos para uma armadilha onde a imprensa já estivesse presente? Eduardo sorriu lentamente, compreendendo. Uma emboscada midiática, fazê-los acreditar que conseguiram nos encurralar quando, na verdade... Exatamente, confirmou Vitória. Podemos usar suas próprias táticas contra eles. Gabriel parecia impressionado. Isso é brilhante, Vitória. Mas como faríamos isso? Como atrairíamos tanto eles quanto a imprensa, sem nos colocarmos em risco extremo? Eduardo levantou-se abruptamente e foi até uma estante. Voltou com um mapa detalhado do Rio de Janeiro. Estive pensando em algo semelhante há tempos, mas nunca tive os recursos necessários, explicou estendendo o mapa sobre a mesa. Mas agora com vocês dois, podemos fazer isso funcionar. Passaram as horas seguintes elaborando um plano detalhado. Eduardo, com sua experiência policial, antecipava cada possível obstáculo. Gabriel contribuía com seu conhecimento sobre os envolvidos e o funcionamento do esquema. E Vitória, com sua observação aguçada e pensamento criativo, encontrava soluções para os problemas que surgiam. O local precisa ser público o suficiente para testemunhas, mas controlado o suficiente para não colocar inocentes em risco, explicou Eduardo, circulando áreas no mapa. E precisa ter significado simbólico, acrescentou Gabriel. Algo que a imprensa não possa resistir. A própria Baía de Guanabara, sugeriu Vitória. O local exato onde planejam construir o empreendimento. Eduardo assentiu lentamente. Perfeito. A Vila dos Pescadores. É visível, acessível e tem exatamente o simbolismo que precisamos. Continuaram refinando o plano até tarde da noite. Quando finalmente terminaram, tinham uma estratégia que, embora arriscada, oferecia a melhor chance de expor a verdade e garantir sua segurança. Amanhã entraremos em contato com Renata assim que ela aterrissar, concluiu Eduardo. Ela será nosso canal com a imprensa. Enquanto isso, precisamos descansar. Os próximos dias serão intensos. Eduardo mostrou-lhes os quartos no andar superior. Pequenos, mas confortáveis. Vitória sentiu o cansaço pesar sobre seus ombros assim que se viu sozinha. Sentou-se na cama tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Posso entrar?" Era a voz de Gabriel. "Claro", respondeu ela. Gabriel entrou parecendo tão exausto quanto ela, mas com um brilho determinado nos olhos. "Só queria verificar se você está bem", disse ele, permanecendo de pé próximo à porta. "Tudo isso é muito para processar." "Estou bem", respondeu Vitória, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. Assustada, mas estranhamente viva. "Faz sentido?" Gabriel sorriu, aproximando-se para sentar ao seu lado na cama. "Faz todo o sentido. Sinto o mesmo." Como se finalmente estivesse fazendo algo que importa de verdade. Ficaram em silêncio por um momento, o único som sendo o canto distante dos grilos e o suave assobio do vento nas árvores lá fora. "Você foi incrível hoje", disse Gabriel finalmente. A ideia da emboscada midiática... Eduardo e eu jamais teríamos pensado nisso. Passei anos observando pessoas,
lendo suas intenções, antecipando suas necessidades, explicou Vitória. É o que você aprende quando é invisível. Gabriel a encarou, seus olhos verdes intensos na luz suave do abajur. Você nunca foi invisível para mim, Vitória. Não desde o momento em que nossos olhares se cruzaram no hotel. A sinceridade em sua voz fez algo despertar dentro dela, uma emoção que havia tentado suprimir desde que toda aquela loucura começara. Gabriel, o que está acontecendo entre nós? Perguntou ela baixinho. Isso é real ou apenas o resultado de circunstâncias extremas? Em resposta, Gabriel pegou suavemente sua mão. Não sei o que é isso, Vitória. Só sei que nunca senti nada parecido antes. É como se... Ele hesitou, buscando as palavras certas, como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que nem sabia que estava faltando. O coração de Vitória acelerou. Era exatamente como ela se sentia. Uma conexão inexplicável, mais profunda que qualquer coisa que já havia experimentado. Quando tudo isso acabar, começou ela. Quando tudo isso acabar, interrompeu Gabriel gentilmente. Quero conhecer você de verdade, sem perigo, sem fugir. Apenas nós dois, descobrindo o que é isso entre nós. Vitória sentiu lágrimas inesperadas pinicar em seus olhos. Era uma promessa de futuro, algo que ela não ousara considerar desde que se viram envolvidos nessa trama. Eu gostaria disso, respondeu simplesmente. Gabriel inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Vitória não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, completamente diferente daquele primeiro beijo desesperado no corredor do hotel. Este era gentil, exploratório, cheio de promessas. Quando se separaram, ambos sorriam. Devíamos dormir, sugeriu Vitória, embora parte dela desejasse que ele ficasse. Amanhã será um longo dia. Gabriel assentiu, relutantemente levantando-se. Boa noite, Vitória, disse, caminhando até a porta. Boa noite, Gabriel. Após sua saída, Vitória deitou-se, um sorriso persistindo em seus lábios apesar da gravidade da situação. Adormeceu pensando não no perigo que os aguardava, mas nas possibilidades que se abriam além dele. Foi despertada no meio da madrugada por vozes alteradas. Sentou-se na cama, confusa, até que reconheceu as vozes de Eduardo e Gabriel na sala abaixo. Vestiu rapidamente um roupão que encontrou pendurado na porta e desceu as escadas. Os dois homens estavam debruçados sobre o laptop de Eduardo, as expressões tensas iluminadas pela luz azulada da tela. O que está acontecendo? Perguntou Vitória. Ambos se viraram, surpresos com sua presença. Recebemos uma mensagem, explicou Gabriel, sua voz grave, de Henrique Vasconcelos. Como ele encontrou vocês? Perguntou Vitória, aproximando-se para ver a tela. Não encontrou, respondeu Eduardo. Está fazendo um blefe. Enviou esta mensagem para vários endereços de e-mail associados a mim, esperando que eu visse um deles. Vitória leu a mensagem na tela. Ramos, sabemos que está com Mendonça e a garota. Temos algo que pode interessá-los. Entre em contato se quiser negociar. O que eles podem ter que nos interessaria? Perguntou Vitória. Eduardo e Gabriel trocaram olhares preocupados. É isso que estávamos discutindo, respondeu Gabriel. Pode ser apenas uma isca para nos atrair. Ou pode ser algo realmente importante, acrescentou Eduardo. Algo que justificaria negociar. Vitória cruzou os braços pensativa. Você disse que Henrique Vasconcelos lidera o grupo, certo? E que o senador Paulo Menezes e Roberto Almeida completam o trio. Eduardo assentiu. Roberto Almeida... Ele tem uma filha, não tem? Perguntou Vitória, uma memória distante formando-se em sua mente. Sim, Marina Almeida, confirmou Eduardo, surpreso. Como sabe disso? Ela esteve no hotel uma vez visitando Vasconcelos. Ouvi-os conversando sobre como o pai dela estava causando problemas, resistindo a alguma decisão. Vitória fez uma pausa, tentando recuperar os detalhes da conversa que testemunhara meses antes. Vasconcelos mencionou que tinha algo que garantiria a cooperação de Almeida. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Chantagem, claro. Isso explica por que Almeida, que tinha um histórico de rigor técnico, de repente começou a aprovar projetos questionáveis. E se esse algo for o que eles estão oferecendo? Sugeriu Gabriel. As provas da chantagem contra Almeida? Seria um golpe de mestre, murmurou Eduardo. Dividir o trio.
Se conseguíssemos virar Almeida contra os outros dois... Precisamos responder? Perguntou Vitória. Eduardo pensou por um momento, então começou a digitar, interessado em ouvir sua proposta. Provas de vida de todos nós primeiro. Enviou a mensagem e fechou o laptop. Agora esperamos, disse. Mas isso não muda nosso plano original. Apenas nos dá uma possível vantagem adicional. Voltaram para seus quartos, mas Vitória sabia que não conseguiria dormir novamente. O horizonte começava a clarear, anunciando a chegada de um novo dia. Um dia que poderia mudar tudo. Sentou-se junto à janela, observando o nascer do sol sobre as montanhas de Nova Friburgo, pensando em como sua vida havia se entrelaçado com a de Gabriel e Eduardo, e como juntos estavam prestes a enfrentar algo muito maior que eles mesmos. A Vila dos Pescadores, na Baía de Guanabara, despertava com os primeiros raios de sol. Barcos coloridos balançavam suavemente na água, enquanto homens e mulheres preparavam-se para mais um dia de trabalho. Uma névoa suave pairava sobre a superfície da baía, dando ao cenário uma qualidade quase onírica. Ninguém notou os três estranhos que chegaram antes do amanhecer, posicionando-se estrategicamente em diferentes pontos da vila. Eduardo, com sua experiência de ex-policial, havia planejado cada detalhe meticulosamente. Gabriel aguardava em uma pequena casa de madeira à beira d'água, o centro da armadilha que haviam preparado. E Vitória, vestida como uma das mulheres locais, misturava-se naturalmente entre os moradores, observando cada movimento, atenta a qualquer sinal de perigo. As últimas 24 horas haviam sido intensas. A resposta de Henrique Vasconcelos à mensagem de Eduardo veio acompanhada de uma foto de documentos que confirmavam suas suspeitas, provas de que Roberto Almeida estava sendo chantageado. Aparentemente, Almeida havia se tornado um problema para o esquema, ameaçando recuar das aprovações ambientais, e Vasconcelos estava disposto a negociar aquelas provas em troca do pendrive de Gabriel. É a confirmação que precisávamos, dissera Eduardo na noite anterior. Há rachaduras no grupo. Podemos explorar isso. Renata Campos, a jornalista amiga de Gabriel, havia chegado ao Brasil conforme o previsto. Eduardo conseguiu contatá-la através de canais seguros e ela imediatamente compreendeu a magnitude da história. Sem hesitar, mobilizou uma pequena equipe de jornalistas de confiança, que agora aguardavam escondidos em pontos estratégicos da vila, equipados com câmeras e microfones. O plano era simples em teoria, mas arriscado na execução. Atrair Vasconcelos e seus homens para a vila com a promessa de negociar, garantindo que tudo fosse registrado pela imprensa. A presença dos jornalistas seria sua melhor proteção. Ninguém se atreveria a agir violentamente diante de testemunhas e câmeras. Vitória caminhou lentamente pela pequena praça central da vila, fingindo examinar peixes à venda em uma banca. Seu coração batia acelerado, mas externamente mantinha a calma. Havia algo libertador em estar ali, lutando por algo maior que ela mesma. Seu celular vibrou, um sinal combinado de Eduardo. Eles haviam chegado. 3 SUVs pretas entraram lentamente na vila, destoando completamente do ambiente rústico. Estacionaram próximo ao pequeno pier, e homens de terno escuro desceram dos veículos, olhando ao redor com desconfiança. Do carro central, emergiu Henrique Vasconcelos. Alto, imponente, cabelos grisalhos e a inconfundível cicatriz no queixo que Vitória reconheceria em qualquer lugar. Ela afastou-se discretamente, dirigindo-se para sua posição designada, um pequeno café próximo à casa onde Gabriel aguardava. De lá, poderia observar tudo sem ser notada. Vasconcelos e 2 homens caminharam até a casa, enquanto os outros permaneceram junto aos carros, visivelmente tensos, mãos próximas aos volumes suspeitos sob os paletós. Vitória observou Eduardo surgir de seu esconderijo, interceptando Vasconcelos antes que alcançasse a casa. Henrique cumprimentou Eduardo com uma familiaridade artificial. Obrigado por vir pessoalmente. Mostra boa vontade. Vasconcelos forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Não confundam pragmatismo com boa vontade, Ramos. Onde está Mendonça? Seguro. Primeiro, quero ver o que você trouxe.
Vasconcelos fez um gesto para um de seus homens que entregou um envelope a Eduardo. Tudo o que prometi. Provas de que Roberto Almeida falsificou laudos em outros projetos antes de trabalhar para mim. Material suficiente para destruí-lo se tornar público. Eduardo examinou brevemente o conteúdo do envelope, depois o guardou no bolso interno do casaco. Impressionante como vocês não hesitam em trair uns aos outros, Má comentou. Negócios são negócios, respondeu Vasconcelos friamente. Agora, onde está Mendonça e o pendrive? Eduardo fez um gesto em direção à casa. Gabriel está esperando, mas só ele entra. Seus homens ficam aqui. Vasconcelos hesitou, avaliando a situação. Como sei que não é uma armadilha? Pelo mesmo motivo que sei que você não veio aqui para me matar, respondeu Eduardo. Nenhum de nós quer complicações. Apenas queremos resolver isso discretamente. Após um momento de consideração, Vasconcelos assentiu. Espere aqui, instruiu seus homens e caminhou sozinho em direção à casa. Vitória sentiu um frio na barriga. Era o momento crítico do plano. Tudo dependia do que aconteceria nos próximos minutos. Do seu ponto de observação, podia ver os jornalistas discretamente posicionados, suas câmeras captando cada movimento. Vasconcelos entrou na casa, fechando a porta atrás de si. Vitória imaginou o confronto que estava ocorrendo lá dentro. Gabriel, o jovem idealista, face a face com Vasconcelos, o empresário corrupto disposto a destruir um ecossistema inteiro por lucro. Passaram-se 10 minutos tensos antes que a porta se abrisse novamente. Vasconcelos saiu primeiro, seguido por Gabriel. A expressão no rosto do empresário era difícil de ler, uma mistura de irritação e resignação. Eduardo aproximou-se deles. E então? Perguntou. Chegamos a um entendimento, respondeu Gabriel, sua voz firme. Foi nesse momento que Vitória notou algo estranho. Um dos homens de Vasconcelos falava agitadamente ao telefone, lançando olhares preocupados para os arredores. Outro homem aproximou-se rapidamente de Vasconcelos, sussurrando algo em seu ouvido. A expressão do empresário mudou instantaneamente para alarme. É uma armadilha, gritou ele, recuando. A polícia está chegando. Eduardo e Gabriel trocaram olhares confusos. Isso não fazia parte do plano. Não haviam envolvido a polícia justamente pelo risco de infiltrados. Temos que sair daqui, Vasconcelos ordenou a seus homens, já correndo em direção aos carros. Foi então que Vitória viu viaturas policiais bloqueando a única estrada de acesso à vila. Homens uniformizados saindo dos veículos, armas em punho. Eduardo! Gritou ela, abandonando seu posto e correndo em direção a eles. O que está acontecendo? Não sei, respondeu Eduardo, parecendo genuinamente confuso. Não era parte do plano. Gabriel correu ao encontro de Vitória, segurando-a pelos braços. Temos que sair daqui, disse urgentemente. Se a polícia estiver comprometida... Tarde demais, interrompeu Eduardo, apontando para os carros de Vasconcelos que tentavam manobrar para fugir, apenas para encontrar mais viaturas chegando pelo outro lado da vila. A situação era caótica. Pescadores corriam para suas casas, jornalistas tentavam capturar tudo em suas câmeras, policiais gritavam ordens pelo megafone. Atenção! Esta é uma operação policial. Todos os presentes devem permanecer onde estão. Vitória, Gabriel e Eduardo trocaram olhares desesperados. Estavam encurralados, sem saber se aqueles policiais eram aliados ou inimigos. Foi quando uma figura familiar emergiu da viatura principal. Uma mulher de meia idade. Cabelos negros curtos, postura firme de quem está acostumada a comandar. Delegada Cláudia Torres, murmurou Eduardo, uma expressão de choque e reconhecimento em seu rosto. Minha antiga parceira. A delegada caminhou diretamente até Vasconcelos, que estava sendo detido por 2 policiais. Henrique Vasconcelos, você está preso por corrupção, falsificação de documentos e crimes ambientais. Em seguida, virou-se e avistou Eduardo, Gabriel e Vitória. Por um momento, seus olhos encontraram os de Eduardo, e algo como um sorriso sutil passou por seu rosto. Ramos, ela cumprimentou formalmente. Parece que finalmente encontrou as provas que procurava. Não entendo, respondeu Eduardo confuso. Como soube que estaríamos aqui? Renata Campos, respondeu a delegada. Ela não confiou apenas na imprensa para protegê-los. Entrou em contato comigo assim que vocês a procuraram.
Vitória sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. Não era uma armadilha, era proteção adicional que não esperavam. Torres sempre foi uma das poucas em quem confiei na corporação, explicou Eduardo para Gabriel e Vitória. Mas não quis envolvê-la para não colocar sua carreira em risco. Minha carreira não vale mais que fazer a coisa certa, Ramos, respondeu a delegada. Além disso, não estou sozinha nesta operação. Temos o apoio do Ministério Público Federal. Esta investigação vai muito além do Rio de Janeiro. Enquanto conversavam, Vitória observou Vasconcelos sendo conduzido à viatura policial. O homem que sempre parecera tão poderoso, tão intocável, agora parecia pequeno e derrotado. Seus olhos encontraram os dela por um instante e Vitória viu o reconhecimento em seu olhar. Ele finalmente a via, a camareira invisível que ajudara a derrubar seu império. As horas seguintes passaram em um turbilhão. Depoimentos foram colhidos, documentos analisados, declarações à imprensa concedidas. Renata Campos estava lá, coordenando sua equipe de jornalistas, garantindo que cada detalhe fosse documentado. A história já estava circulando online, impossível de ser abafada. Ao pôr do sol, Vitória encontrou-se novamente na pequena praça da vila, agora mais calma após o frenesi do dia. Gabriel aproximou-se, sentando-se ao seu lado no banco de madeira gasta. Conseguimos, disse ele pegando sua mão. É difícil acreditar. Vitória sorriu, apertando os dedos dele entre os seus. Sim, conseguimos. E agora? Perguntou Gabriel. O que vem depois? Era a pergunta que pairava entre eles desde o início. O que aconteceria quando tudo acabasse? Quando não fossem mais fugitivos unidos por circunstâncias extraordinárias, mas apenas duas pessoas de mundos completamente diferentes. Agora, Vitória fez uma pausa, olhando para a baía, as águas douradas pelo sol poente. Agora construímos algo novo. Gabriel seguiu seu olhar, então voltou a encará-la. Sabe, tenho pensado muito sobre o futuro da construtora Horizonte. Depois de tudo isso, não posso simplesmente voltar a construir condomínios de luxo como se nada tivesse acontecido. O que você tem em mente? Perguntou Vitória, curiosa. Quero reorientar a empresa, focar em projetos sustentáveis, habitação popular, revitalização de áreas degradadas. Seus olhos brilhavam com entusiasmo renovado. Voltar às raízes, aos valores do meu pai. Parece um plano incrível, respondeu Vitória sinceramente. Mas há mais, continuou Gabriel. Estive conversando com Eduardo. Ele sugeriu criarmos uma fundação para proteger a Baía de Guanabara e outras áreas ameaçadas. Um lugar que possa servir tanto para a preservação ambiental, quanto como refúgio temporário para pessoas em situação vulnerável. Como um abrigo? Perguntou Vitória. Exatamente. Um espaço seguro para quem precisa de um novo começo. Gabriel fez uma pausa, seu olhar intenso no dela. E eu gostaria que você dirigisse essa fundação. Vitória piscou surpresa. Eu? Mas... por quê? Porque você tem algo que nem eu nem Eduardo temos. A capacidade de ver as pessoas realmente, de compreender suas necessidades, suas histórias. Você passou anos sendo invisível, observando, aprendendo. Não consigo pensar em ninguém melhor para liderar um projeto assim. As palavras dele tocaram Vitória profundamente. Era verdade. Sua experiência como camareira, sempre nos bastidores, havia lhe dado uma perspectiva única sobre as pessoas e suas vulnerabilidades. Além disso, acrescentou Gabriel com um sorriso tímido, seria uma boa desculpa para nos vermos todos os dias. Vitória não pôde conter uma risada. Como se precisássemos de desculpas. Gabriel inclinou-se, beijando-a suavemente. Quando se separaram, ambos olhavam para a baía, como se pudessem ver o futuro refletido em suas águas. É estranho pensar que tudo começou com um beijo desesperado, comentou Vitória. O melhor beijo equivocado da história, respondeu Gabriel sorrindo. Eduardo aproximou-se, interrompendo o momento. Desculpem atrapalhar, pombinhos, mas a delegada Torres está procurando vocês. Aparentemente, Roberto Almeida decidiu colaborar com a investigação em troca de redução de pena. O esquema todo está desmoronando como um castelo de cartas. Gabriel levantou-se, estendendo a mão para Vitória. Vamos, ainda temos muito trabalho pela frente. Vitória aceitou sua mão,
levantando-se. Juntos, os três caminharam em direção ao futuro que haviam ajudado a moldar. Um futuro onde a Bahia estaria protegida, onde a justiça prevaleceria e onde um improvável trio de heróis provaria que, às vezes, as grandes mudanças começam com os gestos mais inesperados. 6 meses depois, a Fundação Novo Amanhecer abria suas portas em um terreno à beira da Baía de Guanabara. Não um empreendimento de luxo, mas um espaço dedicado à preservação ambiental e ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. O prédio principal, projetado com técnicas sustentáveis, abrigava tanto laboratórios de pesquisa quanto dormitórios e salas de aula. Vitória caminhava pelos corredores, verificando os últimos detalhes para a cerimônia de inauguração. Ainda parecia surreal. Ela, uma ex-camareira, agora diretora de uma fundação. Mas nos últimos meses havia descoberto talentos que nem sabia que possuía. Liderança, capacidade de organização, empatia que transformava vidas. Nervosa? Perguntou Gabriel, aparecendo ao seu lado. Um pouco, admitiu ela. Nunca fui boa com multidões. Você vai se sair maravilhosamente, garantiu ele. Como em tudo que faz. O relacionamento deles havia florescido nos meses seguintes ao caso Vasconcelos, como chamava a mídia. Aprenderam a se conhecer em circunstâncias normais, descobrindo com prazer que a conexão que sentiram durante a fuga não era apenas produto da adrenalina, mas algo genuíno e profundo. Gabriel havia cumprido sua promessa de transformar a construtora Horizonte. Sob sua liderança, a empresa tornara-se referência em construção sustentável, abandonando projetos controversos e focando em iniciativas de impacto social positivo. Eduardo juntara-se a eles na fundação, coordenando a área de segurança e ajudando pessoas que, como eles, um dia precisavam de proteção. Sua experiência como policial, combinada com sua paixão pela justiça, fazia dele o mentor perfeito para aqueles que buscavam recomeçar. A cerimônia de inauguração atraiu autoridades, jornalistas e, mais importante, os moradores da vila de pescadores, que agora não apenas estavam seguros da ameaça de remoção, mas participavam ativamente dos projetos da fundação. Quando chegou a hora de seu discurso, Vitória surpreendeu-se com sua própria confiança. De pé no palanque, com a Bahia brilhando ao fundo, ela olhou para as faces atentas na plateia, Gabriel na primeira fila, sorrindo encorajadoramente. Eduardo ao lado dele, orgulhoso como um irmão mais velho. Renata Campos com seu bloco de notas, a delegada Torres representando a polícia e dezenas de pescadores e suas famílias, pessoas cuja vida ela ajudara a preservar. O Novo Amanhecer não é apenas o nome desta fundação, começou ela. É uma promessa de que não importa quão obscura pareça a noite, o sol sempre voltará a brilhar, e que cada um de nós tem o poder de trazer essa luz. Enquanto falava sobre esperança, recomeços e a importância de proteger tanto o meio ambiente quanto as pessoas vulneráveis, Vitória refletia sobre sua própria jornada. De uma camareira invisível a uma mulher que encontrara sua voz e seu propósito. E tudo começara com um beijo, um ato impulsivo nascido do desespero, que se transformara no primeiro capítulo de uma história de amor, coragem e redenção. Ao final da cerimônia, quando a multidão se dispersava e o sol começava a se pôr sobre a Bahia, Gabriel aproximou-se de Vitória, tomando suas mãos nas dele. Tenho algo para te perguntar, disse ele subitamente nervoso. O quê? Perguntou ela, intrigada. Gabriel ajoelhou-se, tirando uma pequena caixa do bolso. Vitória Souza, você mudou minha vida no momento em que decidiu me beijar naquele corredor. Me mostrou um mundo que eu não conhecia. Me ensinou a ver o que realmente importa. Ele abriu a caixa, revelando um delicado anel de esmeralda. Você me daria a honra de se tornar minha esposa? Não uma esposa de fachada desta vez, mas para sempre. Lágrimas brotaram nos olhos de Vitória enquanto ela sorria. Sim, respondeu simplesmente, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Gabriel levantou-se e a abraçou, girando-a no ar enquanto ambos riam. Ao fundo, o sol tingia a Baía de Guanabara com tons de laranja e rosa. O mesmo pôr do sol que o pai de Vitória considerava a maior riqueza do